Salve comunidade tricolor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um giro de notícias do Fluminense, né? Algumas notícias que alguns influencers estão colocando por aí, né? E alguns veículos de imprensa têm colocado sobre o nosso Flusão. Né? Para começar, ontem vencemos o Náutico pelo Campeonato Brasileiro Sub-23 por 2-0 lá no Luso Brasileiro e o Flusão se classificou em primeiro lugar no seu grupo. O Botafogo, que era líder, né, tomou de 4-0 da gente, tomou um pau do Sport e acabou eliminado. E o Flusão, em primeiro lugar, vai enfrentar o segundo lugar do outro grupo, que é o Fortaleza. Primeiro jogo na casa deles, segundo jogo na nossa casa, para a gente garantir a vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-23, que é um degrau importante para o profissional, de onde eu espero, né, que o Marcos Pedro rapidamente assuma a vaga na lateral esquerda do time principal do Fluminense, porque a gente não aguenta mais, né, esse revezamento de Caio Paulista, Pineda, Cris Silva, e nenhum resolve o problema da lateral esquerda. E eu acredito sinceramente que o Marcos Pedro possa ser esse nome que vai assumir, vai ocupar e vai ser dono da lateral esquerda do Fluminense. Mudando de assunto, saindo da vitória do Sub-23, importante da classificação, o jogo contra o Fortaleza agora no profissional pela Copa do Brasil, a vaga para a semifinal, né, tá próxima, mas não tá garantida, é um jogo difícil na próxima quarta-feira, perdão, e já temos quase esgotados os ingressos. Ontem mais de 50 mil ingressos, né, noticiado pelo Vitor Lessa no canal dele do YouTube. Mais de 50 mil ingressos ontem, hoje já está esgotando. E se você, tricolor, tem costume de ir aos jogos e não é sócio, você está marcando toca, rapaz. Você está tá moscando aí. Se associa, porque vale a pena. Dependendo do teu plano de sócio, né, você indo a 2 jogos por mês, né, a economia que você tem no ingresso já paga a mensalidade. Você ajuda o Fluminense financeiramente, ajuda o Fluminense dentro de campo, porque o estádio lotado motiva, né, ainda mais os jogadores, a entrega é grande com o estádio vazio e é maior ainda, né, com o estádio cheio. A torcida do Fluminense tem dado espetáculos seguidos no Maracanã, né, ajuda o Fluminense na relação com o mercado. A empresa olha para o Fluminense, vê o Fluminense com 60 mil sócios, é diferente se o Fluminense tivesse 5 mil, 10 mil, 15 mil sócios. Então você ajuda o Fluminense na relação com o mercado. Então você se associar, você tricolor, ser sócio do Fluminense, só tem vantagem para você, né, que vai ter prioridade na compra de ingresso, e para o Fluminense, que se fortalece cada vez mais. Então, tricolor, não dá mole, seja sócio, e se quiser ingresso, corre agora, porque daqui a 5 minutos você pode não encontrar mais. Então corre e tenta o seu ingresso, se é que você está vendo, né, esse vídeo rapidamente quando ele está sendo gravado, né? Eu estou gravando agora pela manhã da sexta-feira, dia 12 de agosto. Mudando de assunto, Matheus Martins, né? Segundo Marcelo Neves do jornal O Globo, o Watford, que já levou o Richarlison, já levou o João Pedro, né, vai fazer uma proposta a qualquer momento pelo Matheus Martins, e essa proposta vai gerar em torno de 8 a 9 milhões de euros. Né? Vale lembrar que a multa rescisória do Matheus Martins com o Fluminense é de 40 milhões de euros, ou seja, né, se a diretoria do Fluminense vender de novo por essa mixaria, né, vai vender por 25%, por menos de 25% do valor da multa rescisória, o que não vai nos surpreender, né, porque o Matheus Martins ainda não chegou no ponto de nos encantar como o Luiz Henrique nos encantou, embora o Luiz Henrique no início também tenha sido muito criticado pela torcida e a torcida brasileira. Ela é imediatista, ela não entende patavinas de futebol, ela não ama o clube normalmente, ela gosta de ganhar apenas, né, e não consegue entender que o garoto sobe e ele vai oscilar, e ele tem momentos em que ele vai jogar muito bem, momentos que ele vai jogar muito mal, até que ele consiga estabelecer uma sequência, esteja à vontade dentro do time, dentro do esquema, né? E foi o que aconteceu com o Luiz Henrique, é o que pode acontecer com o Matheus Martins se ele não for doado também, porque venhamos e convenhamos, né? O Luiz Henrique é tão bola quanto o Vinícius Júnior, é muito mais jogador que o Paquetá, e o Flamengo vendeu ambos por mais de 40 milhões de euros. Né? E o senhor Mário Bittencourt, porque aqui também a gente não é puxa-saco, né, de presidente, como tem alguns coleguinhas por aí, né? O Mário Bittencourt foi lá e doou para o Betis, porque, tá, 9 milhões de euros é
é um absurdo e as metas alcançáveis são absurdas para se chegar aos tais 13 milhões de euros, que não vai chegar nunca, né? Então é possível que o Fluminense venda o Matheus Martins por esses 8 ou 9 milhões de euros para o Watford, e lembrando que o Watford é do mesmo grupo da Udinese, que já fez 3 propostas pelo Matheus Martins, a última em 7 milhões de euros, né, e que foi negada pelo clube. Alguns, né, que gostam muito de estar próximo ao poder do Fluminense têm dito: o Fluminense está negando as ofertas, está valorizando. Não, não está. Né? A multa rescisória é de 40 milhões. Valorizar significa eu vendo pela multa. Né? E na negociação você pode diminuir um pouco. Agora, vender por 25% da multa, se for o caso, né? Não é valorizar o produto, não é fazer jogo duro, não é botar o pau na mesa, não é nada disso. Tá? É um jogo para a torcida. Tá jogando para a galera, né? Fazendo um joguinho, né? Para dizer que endureceu a negociação e que o Fluminense está numa posição melhor. Ainda não estamos. Tá? Ainda não estamos, mas devemos sim valorizar os meninos de Xerém, né, que tem que jogar, tem que ganhar títulos, e aí depois sim, até porque é o sonho da grande maioria, né, ou da totalidade da molecada que sobe das bases de todos os clubes do Brasil jogarem na Europa. E aí você pode vender, mas vender por um preço, né, que não seja lesivo ao Fluminense, e o preço pelo qual o Luiz Henrique foi vendido é sim um preço lesivo ao Fluminense. Por fim, né, uma outra lebre que foi levantada no YouTube, principalmente nas redes sociais de maneira geral, Diniz na seleção. Bom, com base em que começou esse papo de Diniz na seleção brasileira? Com um elogio do Tite, que nem foi especificamente ao Diniz. Né? Ele, perguntado, né, sobre qual clube que ele mais gosta de ver, ele citou 4 clubes, né, que ele gosta de ver, né, e citou Flamengo e Fluminense pela plasticidade do jogo e pela eficiência, citou o Palmeiras pela eficiência e citou o Atlético Mineiro com a possibilidade de voltar a ter essa eficiência. Né? Ninguém falou em Diniz na seleção, mas aí, né, até para ter pauta para vídeos, né, se coloca essa questão de Diniz na seleção. Bom, opinião minha. Em primeiro lugar, eu quero que a seleção brasileira se lasque. A minha seleção é o Fluminense, sabe? Tô nem aí para a seleção brasileira. Então deixa o Diniz quieto, deixa os jogadores do Fluminense quietos no Fluminense, nessas malditas datas FIFA que tiram jogadores dos times, né, e não para o campeonato, né? Então desfalca os times durante o campeonato para jogar joguinhos caça-níqueis da CBF. Então quero que a seleção se lasque. Novembro e dezembro eu vou estar de férias de futebol, porque... Aliás, nem tanto de férias, eu vou ver os jogos da Argentina e nada mais que isso. Né? Então deixa o Diniz quieto no Fluminense. Mas, ainda com essa minha opinião de deixa o Diniz quieto no Fluminense, não há nada, absolutamente nada, né, de negociação, de proposta, de conversa para que Fernando Diniz assuma a seleção brasileira. Evidentemente, se esse for um sonho dele, né, eu torço muito para que ele seja muito feliz na carreira, mas eu quero, como tricolor, que ele fique no Fluminense e que a seleção busque um outro. Leva o Filipão de novo para tomar de 7-1, né, que eu me diverti muito naquele dia. Então, o que o Tite falou não tem absolutamente nada a ver com uma substituição dele pelo Diniz. Isso aí é uma conjectura, né, para ter pauta para gravar vídeo. Então, o Diniz segue técnico do Fluminense, seguirá técnico do Fluminense, a menos que haja um convite formal da CBF. O que o Tite fez foi elogiar a plasticidade do jogo do Fluminense e do Flamengo, né? E com não só a plasticidade, mas com produtividade, com vitórias, né? Com efetividade, né? E esse monte de ad, porque o Tite gosta, né? A titabilidade de falar sobre o futebol. Né? Então ele elogiou. Então, da mesma maneira, né, pegando esse gancho, os flamenguistas devem estar fazendo vídeo dizendo que o Dorival vai para a seleção, né, ou os palmeirenses dizendo que o Abel Ferreira vai para a seleção brasileira. Né? Então não tem absolutamente nada com relação a Diniz na seleção. Alexandre, é impossível? Não, não é impossível. Para mim é o melhor técnico do Brasil. É o cara que consegue extrair, né, de um Caio Paulista alguma produtividade. É o cara que consegue extrair de um Samuel Xavier alguma produtividade. Então eu acho que é o melhor técnico do Brasil, elogiado pelo Neymar, elogiado por todo mundo. Mas não sei,
se não acho que ele vai ser convidado para substituir o Tite e torço para que não seja, porque o Fluminense precisa demais. Sem ele, não estaríamos na posição atual. Provavelmente já eliminados da Copa do Brasil e ali no meião da tabela, do meio para baixo da tabela, brigando ali com o Botafogo pelas vagas de Sul-Americana. Né? O Diniz conseguiu aumentar o poder do elenco, conseguiu tirar dos jogadores, mesmo aqueles que têm muito pouco a dar, ele conseguiu tirar futebol desses caras e fazendo com que o Fluminense jogue com a plasticidade, né, que o Tite falou, com a produtividade que o Tite falou e com uma união com a torcida, como há muito tempo eu não vejo, acho que desde 2009 eu não vejo essa união com a torcida. E tá muito bonito de ver o Fluminense do Diniz com a torcida tricolor no Maracanã, todo mundo doido da cabeça. Então, por enquanto, tricolores, fiquem tranquilos, não passa de pauta para gravar vídeo, de pauta para colocar em site, né, para ter audiência, essa história de Diniz na seleção. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.